Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Esse podcast é um oferecimento do Projeto Observatório Católica de Cidadania. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify. Fala pessoal, eu sou a Raíssa. Eu sou a Luísa. E eu sou a Larissa. E esse é o primeiro episódio do Desordem no Tribunal. Um podcast que vai organizar suas ideias sobre temas que parecem complexos, mas são importantes. Por isso a gente vai traduzir para vocês e deixar, é claro, um pouco mais legal essa ordem no tribunal. Pegaram o trocadilho? E o tema de hoje é Guerra da Segurança Pública em relação às drogas. Nessa guerra sem fim, quem é a maior vítima? Bom, todos nós sabemos que as drogas ilícitas no Brasil, como o crack, a cocaína e a maconha com seu destaque, são tabus muito grandes na sociedade, mas calma que aqui a gente não vai quebrar nenhum, tá? E são enxergadas com olhares que dão atenção demais a elas, se esquecendo de outros vilões. Então, antes de mais nada, a gente queria explicar para vocês que o intuito desse episódio é tentar desconstruir esse tema, tendo como parâmetro os olhos daqueles que vivem no seu dia a dia a guerra contra as drogas. Aqueles que estão nas chamadas trincheiras dessa guerra e que todos os anos são dizimados aos milhares. Sim, nós vamos ver esta guerra com os olhos dos profissionais da segurança pública. Esse tema é visto como um monstro de 7 cabeças perante a nossa sociedade atual, que se mantém ainda muito conservadora. E não está aberta a compreender, a enxergar de novas formas esse tema, a discussões mesmo, aberta a discussões onde a gente já tem um pensamento formado e realmente não tem espaço para desconstrução de um tema que precisa ser desconstruído. Uma das maiores ingenuidades da nossa doutrina, que também se mantém conservadora, é apontar como principal vítima da guerra contra as drogas a sociedade. Mas afinal, quem é a vítima do tráfico de drogas? E do uso para consumo próprio? O usuário, a família do usuário ou o traficante? Como resposta para esses questionamentos, a doutrina escolheu como sujeito passivo do crime de tráfico, como já dito, a sociedade. Mas na prática, como que a gente pode enxergar esse prejuízo perante a sociedade? Será mesmo que ela é a grande prejudicada nessa história toda? E mais, quem faria parte dessa sociedade? Outra incoerência diz respeito ao bem jurídico tutelado pela tipificação da lei de drogas, que consta ali no artigo 33 do Código Penal, que é o tráfico de drogas, e no artigo 28 do Código Penal, que é portar drogas para consumo próprio, que é considerado uma infração menos grave, não prevendo pena de detenção ou reclusão. Mas, mais uma incógnita, e mais uma vez a doutrina escolheu um tema amplo demais: a saúde pública. Bom, é inegável que existem muitas drogas e substâncias que fazem mal à saúde, como, por exemplo, o cigarro, o álcool, os remédios de tarja preta, os refrigerantes, os açúcares em excesso, mas nenhum desses é criminalizado. Daí surge uma divisão absurda entre drogas lícitas e ilícitas, que demonstram não somente a incoerência, como a hipocrisia da nossa legislação. A Fundação Oswaldo Cruz fez uma pesquisa em 2015, onde ouviu cerca de 17 mil pessoas com idades entre 12 e 65 anos em todo o Brasil, entre maio e outubro de 2015. Essa pesquisa concluiu em uma escala de 1 a 14 que cerca de 11,7 pessoas tinham usado álcool e tabaco nos últimos 12 meses e apenas 2,6 tinham usado álcool e pelo menos uma droga ilícita e 1,5 das pessoas tinham usado nos últimos 12 meses álcool e pelo menos um medicamento não prescrito. Então, assim, a gente pode concluir que no Brasil, as drogas que são mais consumidas com mais frequência e, consequentemente, que causam mais danos, não são drogas ilícitas. E chocam um total de 0 pessoas. Mais um dado científico, para vocês verem que isso não é coisa da nossa cabeça. Num artigo publicado em 2013 pela revista técnica CNM, mostra que entre 2006 e 2010, o maior número de óbitos se deve ao uso de álcool, de 85,8%. Seguido pelo fumo, de 11,5%, e ao uso de mais de uma substância psicoativa, 1,2%. Em quarta e quinta posições,
respectivamente, aparece a cocaína, com 0,8%, e outras drogas com 1,81% como causadoras das mortes. Cerca de uma década depois, estes números não sofrem ainda nenhuma atualização. Isso mesmo, Luiz. Essas pesquisas sobre mortes e o consumo de drogas no país, sejam elas lícitas e ilícitas, mostram que o problema real no país são as drogas lícitas, e um número absurdamente superior é o álcool, né, que é o mais consumido. O que faz a gente refletir que, em relação às drogas ilícitas, o país nunca viveu uma epidemia. E esse assunto jamais foi uma questão de segurança pública. A questão é, o legislativo, ao criminalizar um ato ou algo, deveria se embasar nos princípios que regem o direito penal, como, entre eles, o princípio da intervenção mínima, o princípio da insignificância, a adequação social e entre outros. Mas na prática não é isso que acontece. O Brasil mantém leis proibicionistas muito rígidas, focado na criminalização das condutas relacionadas ao consumo e ao comércio de determinadas substâncias, o que faz com que o Estado ignore ou deixe em segundo plano ações como programas de prevenção e assistência ao usuário de drogas, algo que seria muito mais eficaz, né, ao tutelar a saúde pública, e se mantém os seus investimentos sempre voltados à repressão. Porém, essa mesma legislação permite a produção e comercialização e consumo de outras drogas, claramente lesivas à saúde, como o tabaco e o álcool. Protesto, não sei o que isso significa. Agora, nesse quadro, a gente vai explicar um pouquinho para vocês 3 termos para vocês não ficarem tão perdidos no nosso juridiquês. O primeiro termo é bem jurídico. É o valor ou interesse de alguém que é tutelado, ou seja, protegido por lei, sendo a base do direito penal para criar normas penais incriminadoras, ou seja, quem atentar contra ele será punido. No homicídio, por exemplo, o bem jurídico tutelado é a vida humana. Princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve se preocupar com os bens mais importantes e necessários à vida da sociedade. Conforme leciona Munhoz Conde, o poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção mínima. Com isto, quero dizer que o direito penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves a bens jurídicos mais importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objetivo de outros ramos do direito. Ou seja, esse princípio diz que o direito penal deve intervir o menos possível na vida em sociedade, somente entrando em ação quando, comprovadamente, os demais ramos do direito não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância. Princípio da insignificância. Esse princípio decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais. Por exemplo, no caso de um leve beliscão, uma palmada ou um furto de pequeno valor. Então, o mesmo Estado que se faz proibicionista em relação a determinadas drogas, legaliza a produção de muitas outras que são absurdamente mais consumidas e extremamente prejudiciais à saúde. E lembrando que essa afirmação é com base em pesquisas com parâmetros do IBGE, feitas por fundações renomadas, como a Fundação Oswaldo Cruz. Esse ato de tornar drogas lícitas, como o álcool, já faz da doutrina e da ideologia política contra as drogas perderem totalmente a razão. Ainda deve ser observado que essa ideologia deixa de fora o protagonismo do amparo ao usuário e prevenção contra as drogas, cometendo aquele velho erro de não seguir o ditado. É melhor prevenir do que remediar. Quando se fala na legalização das drogas ilícitas, logo se vê em mente que o aumento dos indivíduos que vão ficar reféns aí da droga vai aumentar muito, né? E na realidade, a ideologia sobre a legalização das drogas, ela abrange muitas áreas e assuntos, tá? Um dos mais óbvios é legalizar e tornar salubre, né, o que já vai acontecer, que os indivíduos vão usar as drogas não vão sumir e as pessoas não vão parar de ser dependentes, né? Isso jamais vai acontecer, esse ideal jamais vai ser alcançado, né? Juntamente à legalização das drogas, isso traz a renda das organizações criminosas, né? A sua maior fonte de renda hoje é o tráfico de drogas, né? E o ato da legalização das drogas ilícita, quase que de maneira independente, já vai acabar aí com as denominadas facções, né? Que são, em grande maioria,
dominantes aí no país, né, causadoras de grandes guerras, né, e grandes divisões nos estados, né. Isso aí, galera, e conforme esse raciocínio aí da legalização das drogas, nós temos que lembrar que o nosso sistema prisional de hoje no Brasil, a nossa realidade de hoje é que vivemos uma crise muito grande, tá? Tem muitas pessoas presas por tráfico de drogas, né? E caso essa legislação mudasse, né, teria um desinchaço enorme ali, em torno de 29% ali. E com certeza a nossa crise penitenciária teria uma diminuição muito grande. Bom, e agora que a gente já sabe de todas essas informações, a gente vai ver qual é o impacto da guerra das drogas na vida dos indivíduos que atuam na linha de frente de repressão contra esses conjuntos de atos que o legislativo criminaliza. O método policial invencível, criado pelo legislador, reforçando a política de repressão contra as drogas consideradas ilícitas, deve ser reexaminado. O indivíduo que atua nessa linha de frente, ele é de carne e osso, assim como o indivíduo que é reprimido. Os operadores de segurança pública vivem de fato uma guerra, matam e morrem por ela. Porém, é uma guerra contra quem? Bom, seja lá contra quem for realmente essa guerra, a política proibicionista da guerra contra as drogas já se demonstrou completamente falida, incoerente, hipócrita, nociva e principalmente ineficaz. Todas essas vidas perdidas, os esforços, investimentos realizados poderiam ser poupados por uma simples alteração legislativa. Mas, enquanto essa mudança não ocorre, as forças de segurança pública continuarão enxugando o gelo. As polícias e o poder judiciário perdem tempo, orçamento e os esforços para algo inútil, sem resultados práticos. Afinal, a comercialização e o consumo de drogas, como a Larissa já citou, sempre existiram e sempre vão existir. Para vocês entenderem melhor, galera, o Instituto Fogo Cruzado mostrou que em 2017 e 2021, 433 agentes de segurança pública foram mortos e 766 ficaram feridos na Grande Rio, tá? E a guerra contra as drogas tem como, se não a maior vítima, uma das maiores, o próprio agente de segurança pública, tá bom? Que atua na repressão aí fortemente das drogas. Claro que a gente não pode esquecer das chamadas batidas e outras operações que têm por finalidade pressões de drogas, né? Elas também deixam um abundante número de civis mortos, principalmente no que a gente chama de complexos das favelas. Mas esses profissionais da segurança pública, eles são dizimados aos montes todos os dias, para que essa ideologia sem finalidade e obsoleta de política de repressão contra as drogas seja sustentada. Você sabia, Meritíssimo? Então, galera, nesse bloco, nós vamos trazer curiosidades sobre o tema, tá bom? Então, vamos começar aí. Para manter a política proibicionista em relação às drogas, o Brasil ganhou o 7º lugar no ranking mundial do país que mais matam na guerra às drogas, tá? Outra curiosidade, galera, sobre o tema é que o massacre mais atual, tá, sobre a repressão às drogas foi a Operação Acceptes, que ocorreu ali no complexo da favela do Jacarezinho, tá, no Rio de Janeiro. A chacina ocorreu durante o conflito contra o tráfico de drogas, né, na favela homônia, tá, e foi considerada a operação mais dental do século XXI. Ocorreu no dia 6 de maio de 2021 e contou aí com 250 policiais, 4 blindados, 2 helicópteros, deixou o total aí 28 mortos, tá? Essa operação ela aconteceu por conta do aliciamento aí do tráfico de drogas às crianças, né? As crianças e adolescentes do morro, né? E essa operação foi altamente dental. De 28 mortos, 24 foram arquivados e até hoje não teve resultado algum. É uma grande chacina e muitos sangues, né, sendo derramados. Outra curiosidade, galera, é que um dos principais críticos da guerra contra as drogas é o grande gasto, né? Ali a Luísa e a Raíssa deixaram bem enfatizado que é muito alto o investimento da repressão contra as drogas, né? Quando se poderia investir ali melhor em campanhas, né, de prevenção ou de auxílio ali ao viciado, né, o indivíduo que tem vícios nas drogas, né? E em 2017 foi feita uma pesquisa e o resultado foi que no Rio de Janeiro e em São Paulo cerca de 5,2 bilhões de reais foram gastos aí na repressão contra as drogas, tá bom? O que daria para fazer com esse dinheiro, né, galera? 5,2 bilhões de reais. Aí os resultados são que daria para custear
a educação para 840 mil alunos no ensino médio, construir 462 escolas novas, comprar 27 mil ambulâncias de UTI móvel, comprar 108 milhões de doses de vacinas e para vacinar 54 milhões de brasileiros, né? E o que mais? Qual é a última curiosidade? A última curiosidade, se não uma das mais importantes e interessantes, é que o Brasil todo ano deixa de ganhar 1,3 bilhões de reais, né, com o mercado das drogas, né, com as drogas ilícitas. Porque o Brasil, se tivesse legalizado, ganharia aí cerca de 28% em cima dos impostos sobre essas drogas. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre guerra da segurança pública em relação às drogas. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e compreendido melhor esse tema tão importante e tão presente na nossa sociedade. E a gente gostaria de saber o que vocês acham sobre o assunto, né? Quem vocês acham que é, então, a maior vítima da guerra contra as drogas? O que vocês acham sobre a criminalização mesmo das drogas, né? A gente ansia por um feedback de vocês e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.